Eles sussurravam que ela não passaria nem do primeiro dia. Aquele mancar a tornava um peso morto. Diziam que cada passo doloroso que ela dava durante o treinamento parecia confirmar o que todo o curso de seleção já havia decidido. Ela era a quebrada, a deslocada, a soldado que nunca deveria ter sido autorizada a tentar. Mas quando a marcha de resistência de 72 milhas começou, algo mudou. Aqueles que riam pararam de sorrir. Os que duvidavam ficaram para trás. E a mulher que todos subestimaram continuou avançando, um passo firme após o outro, até que o impossível aconteceu. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se esta história ressoa com você, considere inscrever-se para mais relatos militares não contados, que nos lembram de que a verdadeira força muitas vezes surge de formas inesperadas. A madrugada rompeu sobre o curso de avaliação de operações especiais em Fort Benning, pintando os pinheiros da Geórgia em tons de âmbar e dourado. 58 candidatos estavam em rígida posição de sentido, enquanto o primeiro sargento Daxon descia a linha com uma prancheta na mão, sua voz ecoando pelo campo coberto de orvalho com precisão militar ao chamar cada nome. Sargento Freya Huxworth. Um instante de silêncio se seguiu. Várias cabeças se viraram discretamente, procurando a origem do nome. Na extremidade da formação, uma mulher compacta de cabelos curtos e castanho avermelhados avançou. "Presente, sargento!" Sua voz era clara e firme, não traindo nada da leve assimetria em sua postura. O capitão Evander Thorne observava debaixo da aba de seu boné de patrulha, seu rosto marcado pelo tempo não revelando nada enquanto trocava olhares com seu quadro de instrutores. A luz da manhã iluminou o rosto sério de Freya, olhos à frente, enquanto murmúrios percorriam os candidatos predominantemente masculinos. "Bem-vindos à seleção", anunciou Daxon, andando de um lado para o outro diante deles. "Ao longo das próximas 3 semanas, determinaremos quem entre vocês merece juntar-se às fileiras de nossas equipes operacionais de elite. Até o fim do dia, alguns de vocês já terão ido embora. Até o fim da semana, metade de vocês." Seu olhar demorou brevemente sobre Freya. Os padrões são absolutos, não há concessões, não há exceções. A avaliação física inicial da manhã começou com uma corrida qualificatória de 5 milhas. Quando o grupo partiu pela trilha de argila vermelha, a passada desajeitada de Freya tornou-se imediatamente evidente. Sua perna esquerda se movia de forma diferente, um leve solavanco que quebrava seu ritmo, forçando compensação a cada passada. Enquanto o pelotão da frente rapidamente se separava da formação, Freya se acomodou no último quarto, o rosto concentrado. O sargento Zane, monitorando o posto de controle intermediário, anotou o tempo quando ela passou. "Por pouco, sargento", comentou sem maldade. Freya apenas assentiu, conservando energia enquanto avançava. Quando finalmente cruzou a linha de chegada, seu tempo mal ficara dentro dos padrões de qualificação. O suor encharcava sua camiseta, mas sua respiração, embora pesada, estava controlada. Diferente de alguns que caíram ao chão ou se curvaram vomitando, ela permaneceu de pé, mãos nos quadris, recuperando-se com respirações metódicas. O capitão Thorne fez uma anotação em sua prancheta enquanto Daxon murmurava algo ao seu lado. "Ela atingiu o padrão", respondeu Thorne em voz baixa. "Por pouco, ela não sobrevive à semana." O dia continuou com avaliações de força, problemas táticos e familiarização com equipamentos. Ao longo de cada atividade, Freya teve desempenho adequado, mas nunca excepcional. Suas barras ficaram no limite mínimo. Sua pontaria foi competente. Suas decisões táticas eram sólidas, mas sem destaque. Mas sempre que o movimento estava envolvido, sua limitação era evidente. Naquela noite, no alojamento feminino, quase vazio com apenas 3 mulheres entre os candidatos, Freya organizava metodicamente seu equipamento. O prédio era dividido por paredes finas que separavam o setor feminino do dormitório masculino, muito maior.
Por essas paredes, as vozes se ouviam claramente. Você viu aquele mancar? A voz do tenente Calloway era distinta. Ações afirmativas estão ficando desesperadas se agora estamos aceitando os aleijados andantes. Seguiu-se risada. Depois outra voz. Aposto que ela vai embora já no PT da manhã. Aquela perna não vai aguentar. $20 dizem que ela não passa do primeiro circuito de obstáculos. Mais risadas. As outras duas mulheres trocaram olhares desconfortáveis, mas nada disseram a Freya, que continuou preparando seu equipamento como se não tivesse ouvido nada. Mais tarde, sozinha em sua beliche de canto, Freya retirou uma fotografia de uma bolsa impermeável em sua mochila. Ela mesma em uniforme de camuflagem do deserto, em algum lugar empoeirado, braço em volta de um soldado, cujo rosto estava obscurecido pela sombra. Ela a examinou brevemente antes de guardá-la novamente. Então, com movimentos treinados, arregaçou a perna da calça e aplicou pomada medicamentosa em uma massa de tecido cicatricial que cobria sua coxa. Seus dedos traçaram as cristas de incisões já cicatrizadas. O ritual tinha o peso de centenas de repetições, mecânico, necessário e privado. Os dias se confundiam enquanto os candidatos enfrentavam desafios cada vez mais difíceis. O percurso de obstáculos tornou-se um palco particular para as lutas de Freya. Enquanto os outros saltavam muros e se balançavam em cordas com relativa facilidade, seus movimentos eram cuidadosos, deliberados. Ela nunca falhou em um obstáculo, mas invariavelmente estava entre as últimas a completá-los. Durante os exercícios em equipe, o sargento Braddock, um ex-atleta universitário de ombros largos, sorriso fácil e olhos atentos, deliberadamente atribuía a ela o equipamento mais pesado. Apenas equilibrando o campo de jogo, explicou com um sorriso enviesado quando Zane questionou a distribuição. Aqui todo mundo carrega seu peso. Freya aceitou o rádio extra sem comentar, ajustando sua carga antes de seguir com a equipe. O peso adicional tornava seu mancar mais evidente, mas ela mantinha o ritmo, o maxilar firme de determinação. Na escalada da corda, o desastre quase aconteceu. Na metade da corda de 30 pés, a perna esquerda de Freya falhou em firmar corretamente sua posição. Ela escorregou, deslizando alguns metros antes de recuperar a pegada. O cânhamo áspero queimava suas palmas. Risadas imediatas explodiram de um grupo de candidatos masculinos que aguardavam a vez. A gravidade é uma... Hein, Huxworth? Gritou um. Talvez deixem você usar a escada em vez disso, acrescentou outro. Freya não disse nada. Apenas reajustou a pegada, encontrou uma técnica diferente e continuou subindo, mais devagar que os demais, mas recusando-se a descer. Quando alcançou o topo, ninguém aplaudiu, mas o sargento Zane assentiu levemente antes de chamar o próximo candidato. Nos exercícios de navegação terrestre, Freya se viu intencionalmente excluída. Quando as equipes eram formadas, os candidatos rapidamente se agrupavam, deixando-a para trabalhar sozinha. O capitão Thorne observou isso de longe, mas não interveio. A seleção era tanto sobre resiliência mental quanto sobre capacidade física, e o isolamento social era um teste em si. Para surpresa de todos, Freya teve desempenho excepcional em navegação terrestre, retornando com todos os pontos localizados bem dentro do prazo. Suas escolhas de rota mostravam uma eficiência incomum. Não os caminhos mais diretos, mas os mais econômicos em energia, evitando mudanças desnecessárias de elevação enquanto mantinha o disfarce. Experiência em inteligência militar? Perguntou Zane quando ela entregou sua ficha de pontuação. Não, senhor. Busca e resgate em combate. Zane ergueu levemente as sobrancelhas, mas não perguntou mais nada. Quando uma forte tempestade atingiu durante os exercícios noturnos de campo, os candidatos foram dispersos por suas bases de patrulha com equipamento mínimo. A temperatura caiu rapidamente quando a chuva se transformou em granizo, encharcando os uniformes e criando condições miseráveis. Na base de patrulha de Freya, ela construiu silenciosamente um abrigo mais eficaz
do que o improvisado padrão que os outros usavam, aproveitando características do terreno e materiais naturais para criar melhor isolamento e drenagem. O sargento Zane, conduzindo inspeções noturnas, parou em sua posição mais tempo do que nas outras, notando a técnica em comum. "Onde você aprendeu essa técnica?" perguntou em voz baixa. "Escola de sobrevivência, mais algumas adaptações", respondeu ela, sem elaborar. Ao fim da primeira semana, o grupo de candidatos havia caído de 58 para 42, à medida que os mais fracos desistiam ou não atingiam os padrões. A maioria esperava que Freya estivesse entre eles. No entanto, ela permanecia, nunca se destacando, mas cumprindo os requisitos de forma constante. Os sussurros mudaram de desprezo para confusão, embora a zombaria continuasse. Certa noite, o Capitão Thorne revisava os arquivos de pessoal à luz de uma lamparina em seu escritório. Quando chegou ao de Freya, franziu a testa diante do número incomum de trechos redigidos e páginas classificadas. Seu histórico de serviço mostrava distinção no Afeganistão e em 3 locais não nomeados, mas os detalhes específicos de suas missões estavam fortemente censurados. Os registros médicos indicavam múltiplas cirurgias no Walter Reed National Military Medical Center, seguidas por um extenso período de reabilitação, mas a natureza de suas lesões não estava totalmente revelada. Algo em sua história não se alinhava com a candidata em dificuldades que ele vinha observando. Ele fez uma ligação para um velho colega no comando de operações especiais. "Jim, aqui é Thorne. Preciso de liberação para um arquivo. Sargento Freya Huxworth, atualmente no meu curso de seleção, mas seus registros estão todos riscados como calendário de feriados da CIA." Escutou por um momento. "Sim, exatamente. Mancando visivelmente." Outra pausa. "Entendido. Só queria saber com o que realmente estou lidando aqui." Ao final da segunda semana, o grupo de candidatos havia caído ainda mais, para 31. Os remanescentes mostravam os efeitos do estresse físico constante, perda de peso, fadiga e acúmulo de pequenas lesões. O mancar de Freya parecia mais acentuado, mas ela mantinha a mesma determinação silenciosa com que havia chegado. Na reunião dos instrutores à noite, a equipe avaliou cada candidato remanescente antes da fase final, a temida Marcha do Cadinho, que determinaria quem seria selecionado para as equipes operacionais. "Huxworth ainda está resistindo", comentou um instrutor com leve surpresa. O sargento Zane assentiu. "Ela é engenhosa, taticamente melhor do que a maioria reconhece." "Não importa", descartou o primeiro sargento Daxon. "Ela não vai passar da fase final. O cadinho vai quebrá-la. É a forma da natureza separar as coisas." Quando a reunião terminou, o Capitão Thorne permaneceu para trás, encarando um arquivo recém-chegado marcado como classificado. Dentro, havia um breve resumo médico com expressões como fratura femoral catastrófica, lesão nervosa e alta médica recomendada. Anexada estava uma citação para uma estrela de prata que aparentemente nunca havia sido formalmente entregue. Enquanto isso, em sua beliche, Freya sentava sozinha, preparando metodicamente seu equipamento para a marcha do cadinho do dia seguinte. Conferiu cada item 2 vezes, organizou sua mochila para a melhor distribuição de peso e aplicou fita nos pontos potenciais de bolhas nos pés. Seu rosto permanecia firme em uma determinação silenciosa enquanto trabalhava tarde da noite, ignorando a dor em sua perna que nunca desaparecia completamente. Em sua mente, surgiu uma breve lembrança. Paredes estéreis de hospital, o cheiro de antisséptico. Médicos de expressão grave sobre ela. Com esse nível de dano, você nunca correrá normalmente de novo. Sua carreira militar acabou. É melhor aceitar. As mãos de Freya não vacilaram em seus preparativos, afastando a memória e focando no desafio que estava por vir. 0 a 4 e o a 0. 31 candidatos restantes estavam em pé na escuridão na cabeceira da trilha da montanha.
Lanternas frontais criavam uma constelação de pontos de luz contra o céu antes do amanhecer. Cada um carregava uma mochila idêntica de 80 libras, cheia de equipamentos, rações e água, o mesmo peso independentemente do porte físico. A atmosfera era tensa, carregada de nervosismo e exaustão, após 2 semanas extenuantes de seleção. O capitão Thorne dirigiu-se a eles brevemente, sua voz cortando o ar frio da montanha. A marcha do cadinho representa o teste final da seleção. 72 horas, 72 milhas, 9 pontos de verificação que devem ser alcançados dentro dos prazos designados. Perdeu um, está fora. Ele fez uma pausa, examinando seus rostos à luz fraca. Emergências médicas são a única razão aceitável para a evacuação. O recorde do percurso é de 68 horas. Ninguém espera que vocês quebrem isso. Seus olhos repousaram brevemente em Freya, posicionada no fim da formação. Sua expressão permanecia neutra, mas ela ajustava as alças da mochila com eficiência prática. Diferente de alguns que se mexiam nervosamente ou pulavam nas pontas dos pés, ela permanecia completamente imóvel, conservando energia. Seu tempo começa agora, anunciou Thorne, acionando seu relógio. Sem fanfarra, os candidatos começaram a se mover pela trilha, lanternas balançando enquanto desapareciam na floresta densa. Freya se posicionou perto da retaguarda do grupo, estabelecendo um ritmo que acomodava sua passada irregular. As primeiras milhas transcorreram em relativo silêncio, interrompido apenas pelo esmagar das botas na brita e pelo murmúrio ocasional enquanto os candidatos conferiam a rota. O terreno começou de forma suave, uma estrada larga de serviço florestal que permitia que se espalhassem de acordo com o ritmo preferido. Na milha 8, ocorreu a primeira baixa. Um candidato alto chamado Reeves desabou com fortes cãibras, incapaz de continuar apesar das tentativas de alongar e se hidratar. A equipe médica chegou em quadriciclos, avaliando sua condição antes de retirá-lo do percurso. Enquanto partiam, Freya passou pela cena sem reduzir o passo, os olhos fixos na trilha à frente. O tenente Calloway olhou por cima do ombro quando ela passou. "Surpreso que ainda esteja conosco, Huxworth", gritou. Como ela não respondeu, voltou-se para o sargento Braddock. $10 dizem que ela é a próxima a cair. Braddock sorriu. Feito. O terreno começou a mudar à medida que se aproximavam da milha 15, transformando-se de um chão de floresta relativamente plano em íngreme zigue-zague subindo a primeira grande crista. O ganho de elevação testava a resistência de todos, forçando ajustes de ritmo. O tenente Calloway e o sargento Braddock, que vinham liderando a formação, começaram a mostrar sinais de fadiga, ajustando frequentemente as alças das mochilas, a respiração cada vez mais pesada. Freya manteve a mesma passada medida com que havia começado. Seu mancar permanecia evidente, mas seu movimento tinha uma consistência mecânica que não variava, independentemente da inclinação. Ela ultrapassou seu primeiro colega exausto na milha 18, um candidato atarracado que havia se vangloriado de seu histórico em CrossFit durante o treinamento. Ele estava sentado em um tronco caído, a cabeça entre os joelhos, tentando conter a náusea. Sem interromper o passo, ela estendeu um comprimido de purificação de água. "Eletrólitos", disse simplesmente antes de seguir em frente. Na milha 22, o céu começou a escurecer de forma ameaçadora. A temperatura caiu visivelmente quando nuvens avançaram do oeste, obscurecendo os picos à frente. O capitão Thorne e o sargento Zane monitoravam do posto de controle 3, observando os candidatos chegarem cambaleando com sinais crescentes de exaustão. Quando Freya chegou, agora no meio do grupo, sua respiração permanecia controlada enquanto outros arfavam por ar. Embora seu uniforme estivesse encharcado de suor, seus olhos permaneciam alertas, focados. "Aguentando firme, sargento?" perguntou Thorne, estudando-a de perto. "Mantendo o ritmo, senhor", respondeu ela, ajustando a mochila. Ela recusou o descanso oferecido de 10 minutos,
Em vez disso, reabasteceu rapidamente sua água, consumiu uma barra de proteína e seguiu adiante sem mais comentários. Zane a observou desaparecer na curva. Ela está realmente ganhando posição, notou com surpresa. Por enquanto, respondeu Thorne, embora sua voz não tivesse convicção. O clima deteriorou-se rapidamente após a marca de 30 milhas. O que começou como uma leve garoa transformou-se em chuva torrencial, que fez da trilha uma sequência traiçoeira de lama e poças. A noite caiu cedo sob a pesada cobertura de nuvens, forçando os candidatos a navegar com lanternas em condições cada vez mais perigosas. A tenda médica no posto 5 encheu-se rapidamente de candidatos sofrendo de hipotermia, exaustão e ferimentos por quedas no terreno escorregadio. O moral despencou à medida que a noite avançava, marcando a 13 hora de movimento contínuo sem descanso substancial. Quantos ainda estão no percurso? Perguntou Thorne ao médico que acompanhava o progresso. 12, senhor. Veio a resposta. 8 evacuados por motivos médicos. 11 desistiram voluntariamente. O capitão Thorne arqueou as sobrancelhas, mais da metade eliminada já, mais rápido que o normal. O médico consultou sua prancheta. O tenente Mercer manteve a liderança o tempo todo. Stevens e Rodrigues, cerca de 30 minutos atrás. Depois Calloway e... Ele pausou, verificando os dados. Senhor, a sargento Huxworth avançou para a 5ª posição. A expressão de Thorne mudou sutilmente. Confirme isso. Confirmado no último posto, senhor. Ela vem avançando de forma constante enquanto os outros diminuem. A tempestade continuou pela noite e entrou no dia seguinte, criando condições miseráveis que testavam a fortaleza mental tanto quanto a resistência física. Candidatos que haviam treinado em condições ideais agora enfrentavam a natureza em seu estado mais implacável. Chuva gelada, trilhas sufocadas de lama e a necessidade implacável de continuar avançando, apesar de todo o instinto corporal de parar. Na milha 50, apenas 9 candidatos permaneciam no percurso. O tenente Mercer havia mantido a liderança, seu histórico militar e provas de ultra-resistência refletindo em seu desempenho consistente. Mas a diferença diminuía à medida que a fadiga se acumulava hora após hora, passo após passo. O amanhecer surgiu no último dia, 60 horas após o início da marcha. O sargento Zane estava no posto 8, batendo os pés contra o frio da manhã enquanto aguardava os primeiros a chegar. Ele esperava que Mercer, que mantivera a liderança o tempo todo, aparecesse primeiro na curva da trilha. Em vez disso, 2 lanternas surgiram quase simultaneamente. A figura alta e familiar de Mercer entrou em vista, mas apenas alguns passos atrás vinha uma figura menor, com uma passada assimétrica distinta. Sargento Huxworth, disse Zane, incapaz de esconder a surpresa em sua voz quando ambos chegaram ao posto. Mercer olhou para trás, choque genuíno registrando-se em seu rosto exausto, ao perceber quem quase o alcançara. Rapidamente recompôs-se, registrando-se com Zane antes de reabastecer sua água. Freya não disse nada, apenas apresentou seu cartão para a validação. Seu uniforme estava coberto de lama, seu rosto marcado pela fadiga, mas seus olhos permaneciam alertas e focados. Onde você foi destacada antes disto, sargento? Perguntou Zane enquanto ela reabastecia o cantil. Em todo lugar, respondeu vagamente. Principalmente operações de CSR classificadas. Algo despertou na memória de Zane. Um fragmento de relatório de missão que ele havia lido anos antes. Uma extração de helicóptero que dera errado. Mas antes que pudesse prosseguir com o pensamento, Freya já havia fechado o cantil e seguia adiante, agora visivelmente ganhando terreno sobre a figura distante de Mercer, enquanto ele lutava para subir a próxima inclinação. O trecho final do cadinho apresentava o terreno mais desafiador. Zigue-zagues íngremes subindo quase 600 metros de elevação antes de descer abruptamente até o ponto de chegada. Foi ali que até os candidatos mais fortes
enfrentaram seu ponto de ruptura, quando a fadiga acumulada e os recursos esgotados empurravam a resistência humana ao limite. Na milha 67, o tenente Mercer havia mantido a liderança pela pura força de vontade, mas seu ritmo havia diminuído dramaticamente. Sua passada antes fluida degenerara em uma marcha trôpega, cada passo um esforço consciente. Ao alcançar o topo de uma seção particularmente íngreme, ele fez uma pausa momentânea para ajustar a mochila. A pausa tornou-se mais longa do que o pretendido. As pernas de Mercer começaram a tremer incontrolavelmente. Ele tentou dar mais um passo, mas seu corpo se recusou a responder. Mercer cambaleou uma vez, duas, e então desabou de joelhos, seu organismo finalmente desligando-se devido à desidratação severa, apesar de seu consumo disciplinado de água. Enquanto a equipe médica corria em sua direção, a partir de um ponto de monitoramento próximo, uma figura solitária surgiu no topo da crista atrás dele. Freya, movendo-se com o mesmo ritmo medido que mantivera desde o início. Ela parou brevemente ao lado de Mercer, ajoelhando-se para verificar sua condição. Os médicos estão vindo, disse a ele, ajudando-o a entrar em posição de recuperação. Você forçou demais na subida. Mercer olhou para cima, perplexidade misturada com respeito. Como você ainda está andando? Conseguiu perguntar. Ela não respondeu, apenas certificou-se de que ele estava estável antes de se preparar para continuar. Ao levantar-se, Zane chegou com a equipe médica, tendo seguido desde o último posto de controle para monitorar os líderes. Nós cuidamos dele, assegurou a ela. Você deve continuar se conseguir. Freya assentiu. Mas, ao virar-se para seguir, Zane notou sangue escurecendo a perna esquerda da calça dela. Um corte de um galho ou pedra havia aberto um ferimento que sangrava livremente. Espere! Isso precisa de atenção, ordenou apontando para a ferida. Eu aguento, respondeu ela, mas o médico já se aproximava com seu kit. Protocolo, insistiu o médico. O ferimento precisa ser verificado antes de você continuar. Relutante, Freya permitiu que ele examinasse a lesão. O médico precisou cortar o tecido para acessar adequadamente a ferida, revelando sua perna pela primeira vez em todo o processo de seleção. O que ficou visível não foi apenas o ferimento recente, mas extensas cicatrizes cirúrgicas ao longo da coxa. Pinos metálicos sob a pele, enxertos de tecido, evidência de uma lesão catastrófica reconstruída através de múltiplas cirurgias. O médico hesitou, momentaneamente chocado com a extensão do trauma anterior. O sargento Zane, ajudando na evacuação de Mercer, parou ao ver aquilo, seus olhos se arregalando em súbito reconhecimento. Espere, essas cicatrizes, disse lentamente. Você estava em Firebase Alessium 3 anos atrás? A expressão de Freya mudou quase imperceptivelmente, a primeira rachadura em sua compostura cuidadosamente mantida. Isso é classificado, sargento, respondeu calmamente. Mas Zane já se lembrava de fragmentos do pior dia de sua carreira militar voltando à tona. Um posto avançado remoto invadido, sua unidade cercada após uma emboscada brutal, múltiplas baixas e um helicóptero que veio quando ninguém mais ousaria, enfrentando condições impossíveis para tentar o resgate. Antes que pudesse dizer mais, o médico terminou de aplicar um curativo rápido no ferimento de Freya. Você está liberada para continuar se for capaz, informou. Sem mais reconhecimento, Freya ajustou sua mochila e voltou à trilha, desaparecendo na curva do caminho. Agora ela era a candidata líder, a única ainda avançando enquanto os outros haviam ficado para trás ou sido evacuados. Zane a observou partir, sua mente girando com implicações. Ele acionou o rádio. Capitão Thorne, aqui é Zane. Acho que sei quem Huxworth realmente é. O rádio crepitou com a resposta de Thorne. Eu também. Acabei de receber o arquivo completo dela. Volte para a linha de chegada. Você vai querer ver isso.
Firebase Alesium, 3 anos antes. O posto avançado remoto estava precariamente situado na fronteira oriental do Afeganistão, uma posição nunca destinada a ser permanente, que de alguma forma havia se tornado essencial para as operações regionais. Quando o ataque veio, chegou de várias direções simultaneamente. Uma emboscada sofisticada que rapidamente sobrepujou a pequena força defensora. O sargento Zane, então um jovem especialista, lembrava-se do caos em fragmentos. A explosão inicial que derrubou sua posição defensiva primária, as chamadas frenéticas por apoio via rádio, a crescente percepção de que estavam longe demais de qualquer força de reação rápida para receber ajuda em tempo hábil. Sua equipe havia sido encurralada por horas, a munição diminuindo, as baixas aumentando. Quando o rádio transmitiu que uma equipe de busca e resgate em combate estava a caminho, apesar das condições de altíssimo risco, ninguém realmente acreditou que a ajuda chegaria a tempo. No entanto, de alguma forma, incrivelmente, o som distinto dos rotores de helicóptero cortou o tiroteio quando um Black Hawk surgiu baixo sobre a linha da serra, recebendo fogo imediato, mas continuando sua aproximação. O helicóptero pairou precariamente no ponto de extração, enquanto um pararesgatador descia de corda rápida. Uma figura compacta, movendo-se com eficiência treinada para organizar os feridos. Zane lembrou-se de seu rosto brevemente enquanto ela avaliava sua perna, onde uma bala havia despedaçado seu fêmur. Prioridade 1, ela o designou, garantindo sua extração enquanto revidava o fogo para cobrir a posição. Sua voz permanecia calma apesar do caos, seus movimentos decisivos enquanto ajudava a carregar os feridos para dentro da aeronave pairando. Quando o helicóptero recebeu disparos durante a extração, ela já havia garantido 2 feridos críticos a bordo. No exato momento em que ajudava Zane, cuja memória estava turva pela dor e pela perda de sangue, o helicóptero foi atingido diretamente no rotor de cauda. A rotação violenta que se seguiu e o impacto da queda a 3 quilômetros do ponto de extração deixaram Zane inconsciente. Ele acordou para encontrar o piloto morto, o copiloto gravemente ferido e a especialista em pararesgate, aplicando um torniquete em sua própria perna, onde um fragmento do helicóptero a havia transfixado. Apesar do ferimento, ela organizou os sobreviventes, administrando morfina aos feridos e estabelecendo uma posição defensiva enquanto as forças inimigas se aproximavam. Quando ficou claro que permanecer no helicóptero abatido significava morte certa, ela tomou uma decisão impossível: carregar Zane e outro soldado ferido por 6 quilômetros através de território hostil até a posição amiga mais próxima. 6 quilômetros com seu próprio fêmur despedaçado, parando periodicamente para administrar primeiros socorros enquanto evitava patrulhas inimigas. Como eles sobreviveram, permaneceu um borrão para Zane, que alternava entre consciência e desmaios durante todo o sofrimento. O que ele lembrava com perfeita clareza era o rosto dela, tenso, mas determinado, recusando-se a deixar alguém para trás, apesar de sua própria lesão catastrófica. A missão fora classificada devido a operações transfronteiriças não autorizadas. Os sobreviventes foram interrogados separadamente e juraram manter segredo. Zane nunca soubera o nome da especialista em pararesgate, e suas tentativas de obter informações haviam sido bloqueadas por camadas de sigilo, até agora. A linha de chegada da Marcha do Cadinho estava em uma clareira na base da cordilheira. Um simples estandarte estendido entre 2 postes marcava o fim do percurso de 72 milhas. O capitão Thorne esperava com um pequeno grupo de instrutores, sem esperar chegadas por várias horas. O rádio o mantivera informado da situação cada vez pior no percurso. Apenas 5 candidatos ainda em movimento após a evacuação do tenente Mercer, todos a horas de distância da conclusão, segundo suas últimas posições relatadas. Sobre a mesa diante dele estava o arquivo classificado que finalmente recebera sobre a sargento Freya Huxworth.
fotografias da operação de resgate em Firebase Elysium, relatórios médicos detalhando suas extensas lesões e a citação da Estrela de Prata que nunca havia sido publicamente concedida devido à natureza classificada da operação. Thorne releu a citação, ainda processando seu conteúdo. Por galhardia e intrepidez conspícuas, arriscando a vida acima e além do chamado do dever. Depois que seu helicóptero de resgate foi abatido, a sargento Huxworth, apesar de sofrer uma fratura femoral catastrófica e perda significativa de sangue, evacuou 2 soldados gravemente feridos através de 6 quilômetros de território controlado pelo inimigo, mantendo a segurança e fornecendo cuidados médicos durante toda a jornada. Suas ações resultaram diretamente em salvar a vida de 4 militares em circunstâncias impossíveis. Os relatórios médicos subsequentes documentavam os extensos danos à sua perna esquerda. Fêmur despedaçado, exigindo múltiplas cirurgias reconstrutivas, nervos seccionados, circulação comprometida que requeria enxertos de tecido. A página final continha a recomendação da junta médica: incapacidade permanente, baixa médica fortemente recomendada. No entanto, de alguma forma, Freya Huxworth não apenas permanecera em serviço, mas agora quase completara um dos cursos de seleção fisicamente mais exigentes do exército. Uma voz chamou do ponto de observação, interrompendo os pensamentos de Thorne. Movimento na trilha, senhor. Thorne levantou os olhos, surpreso. Com base nos últimos relatórios de postos de controle, ninguém deveria chegar por pelo menos mais 4 horas. Ele ergueu os binóculos, focando na figura distante emergindo da linha das árvores. Uma candidata solitária avançava firmemente no trecho final, mantendo um ritmo consistente, apesar da fadiga evidente de quase 70 milhas de movimento contínuo. É a Huxworth? Perguntou, incrédulo, um dos instrutores. Ela ainda mantinha o mesmo passo medido com que havia começado 72 milhas atrás. Freya aproximou-se da linha de chegada sozinha. Seu uniforme estava manchado de lama e encharcado de suor. Seu rosto marcado pela exaustão. Mas seus passos permaneciam firmes, rítmicos, implacáveis. Ela cruzou a linha de chegada sem fanfarra, sem celebração, simplesmente parando quando alcançou o ponto designado e retirando metodicamente sua mochila. Os instrutores permaneceram em silêncio atônito enquanto a equipe médica corria para avaliar sua condição. O capitão Thorne consultou o relógio. 63 horas, disse, quebrando o recorde do curso em 5 horas. Mas alguém já terminou, senhor? Perguntou ela, a voz cansada pelo esforço, mas firme. Não, sargento, respondeu Thorne, sua voz agora com uma nova compreensão. Você é a primeira, a única até agora. Ela assentiu uma vez, aceitando um cantil de um médico enquanto permitia que outro verificasse seus sinais vitais. Diferente de muitos que desabavam ou demonstravam descargas emocionais ao final, Freya permaneceu composta, atendendo metodicamente às próprias necessidades imediatas: hidratação, curativo rápido nos ferimentos, organização do equipamento. Poucos minutos depois, o sargento Zane chegou à área da chegada, transportado de sua posição no posto de controle. Aproximou-se de Freya com uma postura diferente da anterior. Não mais o instrutor avaliador, mas um soldado diante de alguém que já havia salvo sua vida. Você me carregou para fora, disse baixinho. Firebase Elysium. Era você. Freya sustentou o olhar dele com firmeza. Operação classificada, sargento. Eu nunca soube seu nome. Eles não nos contaram depois. A voz de Zane carregava uma mistura complexa de emoções. Todo esse tempo estive observando você lutar nesse curso, sem perceber que... Eu não estava lutando. Interrompeu Freya, calma. Eu estava controlando o ritmo. A realização surgiu no rosto de Zane. Seu desempenho consistente, independentemente do terreno. Sua abordagem metódica em cada desafio. Sua determinação inabalável.
ela não estava tentando acompanhar os outros. Estava executando uma estratégia precisamente calculada, baseada no conhecimento íntimo de suas próprias limitações e forças. Nas 8 horas seguintes, mais 4 candidatos completaram o curso, exaustos, levados ao limite, mas bem-sucedidos. O tenente Calloway chegou em terceiro. Sua zombaria anterior, substituída por respeito silencioso, ao ver Freya já recuperada e ajudando a organizar suprimentos para os demais que ainda chegariam. Uma semana depois, a cerimônia de formatura do curso de seleção ocorreu no pátio de parada. Apenas 8 candidatos concluíram o cadinho, conquistando seus lugares nas equipes operacionais de elite. Eles permaneceram em posição de sentido em seus uniformes de gala, enquanto o capitão Thorne discursava para a pequena plateia de instrutores e oficiais do programa. Antes de entregar a Freya seu certificado de conclusão, o capitão Thorne chamou a formação à atenção. Todos os instrutores, incluindo o primeiro sargento Daxon, que desde o início havia descartado suas chances, prestaram continência formal. 3 anos atrás, começou Thorne, disseram a sargento Huxworth que ela nunca mais andaria normalmente, muito menos continuaria sua carreira militar. Suas lesões, sofridas durante uma operação de resgate classificada, foram consideradas o fim da carreira por múltiplas juntas médicas. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Freya. O que seus médicos não consideraram foi a sua vontade extraordinária. Thorne revelou que havia obtido permissão especial para reconhecer sua estrela de prata, concedida pela missão de resgate em Firebase Alessium, mas nunca apresentada publicamente por questões de segurança operacional. Enquanto lia a citação em voz alta, os candidatos que antes zombavam de seu mancar ficaram em silêncio atônito. Agora entendendo que sua limitação física não era sinal de fraqueza, mas prova de uma força que eles não conseguiam compreender. Após o encerramento da cerimônia, o tenente Calloway aproximou-se de Freya de maneira hesitante, sua confiança habitual ausente. Eu lhe devo um pedido de desculpas, começou. Julguei você sem conhecer a verdade. Você me julgou exatamente como eu esperava, interrompeu ela. A diferença é que eu não precisava da sua aprovação naquela época e não preciso do seu pedido de desculpas agora. Após uma pausa, acrescentou com mais suavidade. Mas eu aceito de qualquer forma. Aprenda com isso. Calloway assentiu, o respeito genuíno substituindo sua antiga arrogância. Eu vou. O sargento Zen esperou até que os outros tivessem se dispersado antes de se aproximar com sua família. Uma mulher e 2 filhos que haviam assistido à cerimônia. A criança mais nova olhava fixamente para a perna de Freya, sem compreender o significado, mas percebendo a reverência dos adultos. Esta é a mulher de quem falei, disse Zen à família, a voz carregada de emoção. Aquela que me carregou para casa quando eu não podia andar. Sua esposa avançou e abraçou Freya com força. Obrigada, sussurrou. Devemos tudo a você. Freya retribuiu o abraço brevemente, desconfortável com o reconhecimento, mas aceitando-o com graça. Você teria feito o mesmo, respondeu simplesmente. 3 meses depois, Freya embarcou em um helicóptero com sua nova equipe, todos graduados do curso que haviam provado seu valor durante a seleção. Seu mancar ainda estava presente, um lembrete permanente de seu sacrifício, mas ninguém mencionava isso. Cada membro carregava suas próprias cicatrizes, visíveis e invisíveis, marcas dos caminhos que os haviam conduzido até aquela unidade de elite. Os distintivos em seus ombros mostravam que faziam parte de um destacamento especializado em busca e resgate. Uma equipe treinada especificamente para extrações impossíveis em condições hostis. Enquanto se preparavam para o primeiro desdobramento juntos, não havia mais traço das dúvidas que antes cercavam as capacidades de Freya. Ela havia conquistado seu lugar, não apesar de sua lesão, mas por causa do que ela representava. Uma vontade inquebrável e uma recusa em abandonar os outros, independentemente do custo pessoal. Quando o helicóptero decolou,
A câmera captou um vislumbre do capacete de Freya, onde seu indicativo recém-atribuído estava gravado. Last One. O apelido já não era mais uma zombaria de sua limitação física, mas um reconhecimento de sua qualidade mais marcante. A determinação de permanecer de pé quando todos os outros já haviam caído. O helicóptero inclinou-se em direção às montanhas distantes. Freya olhava para a paisagem com uma serenidade preparada, pronta para qualquer desafio que a aguardasse. A jornada nunca havia sido sobre provar que os outros estavam errados. Sempre fora sobre provar a si mesma que as limitações só existiam na mente daqueles que as aceitavam. Ao longe, a aurora rompia sobre os picos da montanha, iluminando o caminho à frente com dourado.